Mas eu estava falando o seguinte, eu estava falando que nós passamos por 33 milhões de brasileiros com risco de ir de arrasta por falta de alimento. Nós passamos pelas mães brasileiras na fila do osso. Nós passamos pelas mães juntando verdura podre para fazer um cozido para dar para os seus filhos comer, porque sempre é a mãe que passa por isso. E nós não vimos nenhum deputado protestando. Nós não vimos ninguém subindo com osso batendo, nós não vimos ninguém subindo com uma fruta esmagada, nós não vimos nenhum deputado sem vergonha, ordinário, desonesto, sujo, protestando. Agora, bastou prender este vagabundo, este ordinário, o que eu acho interessante, Adilson, é que eles protestam como se a prisão deste criminoso fosse algo arbitrário. Consegue entender? Como se a prisão de Bolsonaro fosse um excesso. A prisão de Bolsonaro, muito pelo contrário, não foi um excesso. A prisão de Bolsonaro não foi um excesso. A prisão de Bolsonaro foi o cumprimento do Código Penal brasileiro. Foi o cumprimento da Constituição Federativa desse país. Quem colocou Bolsonaro na cadeia não foi Alexandre, não foi o Supremo. Foi a lei, foi a Constituição, foi os crimes de Bolsonaro. E ainda digo mais, obrigado pelo presente. E ainda digo mais, ó Adilson. Adilson, foi Bolsonaro quem se colocou na cadeia. Foi Bolsonaro e foi ele e seus filhos desonestos, contrários, desobedientes, maus exemplos. Imagina você se os parentes de todos os marginais desse país resolverem protestar quando forem presos, o Adilson. Então quer dizer que o cara foi lá, roubou, fez, aconteceu, o juiz prendeu, os familiares reúnem uma tropa de amigos e vão protestar a prisão de um marginal? É isso que aconteceu. Ou Exatamente. não? Olha, e é importante a gente entender que essa prisão que aconteceu é uma medida cautelar, não foi pela tentativa de golpe, que a gente vai falar sobre isso também, é uma medida cautelar por coação no curso do processo. Então, a medida cautelar ela é muito clara, menos gravosa. E você sabe, Everaldo, a Polícia Federal havia pedido a prisão preventiva de Bolsonaro. E lá atrás, Alexandre de Moraes resolveu fazer uso da tornozeleira eletrônica e aí mais algumas medidas adicionais em relação à comunicação, redes sociais e tudo, justamente para que se evite um levante, pessoas tentando interferir, fazer a coação no processo, que ele está sendo julgado. E veja, ele abre mão da defesa técnica e passa a quê? Patrocinar um dos seus filhos, ir para os Estados Unidos e interferir, aliciar uma potência estrangeira para interferir no processo aqui dentro do Brasil. Isso é crime, está na nossa Constituição. Aliás, está na nossa legislação. Então, não há o que se questionar. Ele deu causa a isso, sabendo que daria causa a isso, Everaldo. Veja, ou também, eu não sei se é por ignorância ou não, mas eu penso que ele queria justamente se colocar nessa posição de vítima, sabendo que a prisão dele está muito próxima. Está muito próxima. Ele sabe Ô, que não tem Adilson, como refutar as provas cabais que tem da tentativa de golpe. a verdade é uma só. A verdade é uma só. O presidente Lula, ele foi preso 580 dias. Ele foi preso 580 dias, lhe foi oferecida a tornozeleira, ele não quis, só que em nenhum momento a esquerda ou os deputados de esquerda atacaram o Supremo Tribunal. Em nenhum momento houve um ataque ao Supremo Tribunal ou um ataque ao processo. O que fez a defesa de Lula? Procurou os caminhos cabíveis pela justiça. Por quê? Na certeza da inocência. Agora,
por que que a defesa de Bolsonaro não procura os caminhos legíveis, né? Os caminhos legais? Porque não há argumentos para que eles procurem esses caminhos. Por quê? Como bem colocou o Adilson, veja bem, você foi submetido, presta atenção, você foi submetido a uma ordem. Então, foi dada a ordem de que você, com a tornozeleira, não poderia se manifestar, não poderia entrar nas suas redes sociais, você teria que manter tudo o que foi acordado. A partir do momento que você desrespeita, veja bem, você desrespeitou uma ordem acordada entre as partes, ou seja, entre a defesa de Bolsonaro e a justiça desse país. Quando você o faz, você está brincando com a lei. Então você tem que ser preso até para que dê exemplo, porque não existe ninguém acima da lei. Vocês têm noção quantos indivíduos hoje se encontram com tornozeleiras? E daí imagina, eu estou com a minha tornozeleira no pé. Aí eu vejo Bolsonaro com a tornozeleira utilizando redes sociais, aparecendo em manifestação através de uma ligação. Meu amigo, eu vou querer fazer o mesmo. E aí a lei perde o seu poder, o seu respeito, porque eu não posso abrir um precedente para um marginal de alta periculosidade como Bolsonaro e alta periculosidade para a soberania do Brasil. Porque é bom deixar bem claro que seu filho e seus apoiadores estão cavando sanções para o Brasil, com isso se tornando o quê? Verdadeiros traidores da pátria em pró de uma injustiça? Não. Em pró da lei ser cumprida. Porque, gente, as pessoas têm que entender o seguinte: não é atacando a pessoa. A gente tem que desassociar, o Adilson, o ministro Alexandre de Moraes. Porque, gente, Alexandre de Moraes, ele é só um funcionário cumprindo a sua função. Ele não decretando a prisão domiciliar de Bolsonaro, ele estaria sim desrespeitando o seu cargo. Agora, é o cargo, não é Alexandre de Moraes. Eu fico muito revoltado, Adilson, quando as pessoas atacam a pessoa do Alexandre de Moraes. Veja bem, existe o Adilson que está aqui na plataforma, beleza. O Adilson aqui da plataforma. Agora, o Adilson morador do condomínio dele. As pessoas não podem atacar o Adilson, morador do condomínio dele, por ele estar aqui na plataforma falando o que ele pensa. Como é que as pessoas vão atacar um funcionário público cumprindo o seu dever? Porque, na verdade, Adilson, o que Alexandre de Moraes está fazendo? Se colocando a serviço do seu cargo, respeitando o salário altíssimo que nós pagamos a ele, respeitando o cargo que ele foi empossado. Então, Alexandre de Moraes só está trabalhando.